Pedir a vocês que não sejam tão severos com relação ao julgamento da minha intervenção, que é a primeira vez que eu participo de um comando ampliado de greve e a primeira vez que eu participo também de uma plenária dos servidores federais. Mas eu me sinto a obrigação de estar colocando aqui uma sensação que eu tive. E acho que, como principiante mesmo, como calor, talvez eu possa aprender um pouco, estando colocando isso aqui para vocês. No dia 19, quando a gente chegou para a marcha, no ato do dia 19, já havia intervenção de gente da base da federação, da FASUBRA, aliás, da base não, da FASUBRA, colocando no microfone a greve como passado. Eu achei isso muito preocupante. No dia 19, presto muita atenção nas falações nos atos. Houve gente colocando a nossa greve foi. Eu entendi que nós não estávamos aqui em greve. Né? No dia 20, nós viemos para compor o comando do ampliado com o intuito de estar discutindo a plenária do dia seguinte. Ficamos aqui o dia todo, eu senti um vazio danado. Eu estou querendo partilhar isso com vocês, talvez eu esteja errada. Eu senti um vazio danado porque eu fiquei o dia inteiro aqui sem a gente discutir nada. Nossa reunião aqui se ficou restrita a informe mesmo, limitadíssimo. Não se pôde abrir um mínimo de avaliação aqui. E aí nós fomos para a plenária no dia seguinte, cada um com sua opinião na cabeça. Eu fiquei achando aquilo muito estranho. No início da plenária, antes do início, soube que companheiros da FASUBRA ainda não tinham se inscrito e não sabiam se iam se inscrever. Aí deu um maior vazio entre eu e o companheiro, meu companheiro de Ouro Preto. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não viemos para participar de uma plenária, tem gente dizendo até que não vai se inscrever. Então, deu um branco total. Eu percebi, vocês me desculpem, que a gente foi para lá com excesso de confiança. A gente está achando que está com a carta na mão, que está com o jogo ganho, e por isso a gente se articulou mal. Eu concordo com as falas da Artemisia e do JP no que se refere às intervenções lá. Se havia de nossa parte uma postura já tomada, embora eu considere o seguinte, o comando do sábado era diferente do comando da quarta-feira. E entre sábado e quarta aconteceram coisas. Eu acho que na quarta a gente tinha que ter avaliado isso. Acho que a gente perdeu um pouco nisso, não ter discutido e amarrado um pouco melhor a nossa ida para a plenária. Clésio e depois Vilmar. Retirou Clésio, agora é Vilmar. E depois é a Simone. Vai, Vaqueiro. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, companheiro de luta, né? Como o companheiro disse, essa avaliação é muito importante e nessas horas a gente acaba formando um pouco mais. É interessante, quando no momento das inscrições, eu até não vi o pessoal da FASUBRA, não foi no restinho, né? Aí vi alguns lá que poderiam ter escrito mais, porque a proposta era escrever, parece que 20, sortear 20, depois resolveu falar 28 ou 29, não sei. Né? E aí, eu fiquei feliz quando vi a FASUBRA no final. Bom, vamos rematar aqui com chave de ouro. Né? Realmente, eu acho que o docente e as outras entidades que nessa, as que não foram, né, que não mandaram representantes, não entenderam o que nós da FASUBRA estávamos dizendo. Acho que eles não entenderam. Acho que eles pensavam que nós queríamos acabar a greve ali naquele momento. O que eu pude perceber um pouco foi isso. Inclusive, chamei a atenção de alguns de vocês lá. Então, eu acho que eles equivocaram. Eles pensaram que nós queríamos aprovar o final da greve no sábado, para amanhã, para segunda, e nós estávamos simplesmente apontando a construção da final da greve, né? Unificada, porque de unificada não tem nada. Vamos ser claro, não tem nada, nem no início, nem no... Nós tentamos unificar em um mecanismo, não conseguimos de maneira nenhuma. Procuramos federais, procuramos Justiça Federal, procuramos Receita, fizemos algumas reuniões de gatos pingados, lá assim, de 3, 4, 5 entidades. Né? Não conseguimos unificar com os estados. Realmente, de unificado não podemos dizer que tem. Eu não concordo dizer que foi unificada. Ela foi parcialmente unificada. Então, o que eu vejo é que essa construção, eles entenderam
que era para finalizar a greve agora segunda-feira. E nós não tínhamos isso. Em momento algum foi dito isso. Em momento algum. Por isso que eu acho que o companheiro tem razão, tem grandes equívocos mesmo. Não está propondo fim de greve. É a construção, a saída unificada. E eu, na minha percepção, não consigo ver unificação das, acho que 40% a gente vai unificar. E outro detalhe, quando eu vi lá que nós tínhamos lá, vamos rematar, eu pensei, vamos rematar isso aqui com chave de ouro. E tínhamos tudo para rematar com chave de ouro mesmo. Ora, outro detalhe da plenária também, que foi, para mim, ela foi mal conduzida pelo aquele moço lá, que eu não sei o nome, e aceitar a inscrição, a declaração daquele voto. O cara nem delegado ele era, gente. O máximo que ele podia fazer era pedir uma questão para esclarecer. O máximo. Ele não era nem ouvinte. Sei lá o que ele era lá. E aí, na hora de votar, você viu crachá de toda cor. E aí eu acho que nós tivéssemos um pouquinho de percepção, acho que ter pedido questão não questão de órgão não, recurso de votação, porque ficou muito dividido. Nós tivéssemos pensado um pouquinho, a gente pedir recurso de votação e falar, vamos votar quem é delegado, quem está com o crachá azul, quem é inscrito com delegado, vamos como observador. Fomos bem representados pela Fazula, assim, com alguns equívocos, não tão equívocos, mas a fala não foi bem direcionada para a gente sair, construir a unidade. Mas eu acho que, e é bom a gente estar fazendo isso aqui mais sempre. Eu acho que o comando direcionou a crítica à Fazula, mas o comando podia ter pensado, gente, nós temos que fazer avaliação no dia 20 mesmo. Eu defendi. Eu, para mim, nós ia ficar a noite inteira aqui avaliando. Mas, infelizmente, não tive coragem de levantar a bola. Assuma a culpa, faça a minha culpa assim também. E teve algum que eu não percebi. Então é isso. E aí acho que a luta continua, não tem jeito de sair unificado mais, então é sair com uma unidade parcial. Eu acho que quando a gente discute uma greve nacional, eu acho que toda a base, quando a gente faz qualquer discussão na Assembleia, da necessidade da unificação e do fortalecimento da nossa federação. Quando a gente discute uma greve de servidores, a necessidade do fortalecimento do nosso Comando Nacional de Greve de Servidores. E eu quero fortalecer o comando. Por isso eu votei pela suspensão da greve e faço um balanço que foi negativo o resultado da minha plenária. E quero discutir com os companheiros, porque, na minha opinião, sozinho eu não consigo fazer nada, nem a Fazula sozinha consegue fazer nada, nós, para enfrentar determinadas situações, nós temos que estar unificados, eu quero fortalecer o comando. Então, esse debate tem que servir para a gente discutir como corrigir o problema. Como discutir com as outras entidades no comando o balanço daquela plenária. Certo? Então, eu não quero discutir também que o problema foi que a federação tal, ou a fulano de tal, ou que... Porque, para falar claramente, o problema maior que eu vi naquela plenária foi o problema da FENASPES. A plenária estava na plenária anterior, no dia anterior. E a plenária da FENASPES no mesmo tom da nossa. A greve do funcionalismo acabava no dia 21. E ia seguir a greve unificada. O problema é que lá os delegados que estavam lá não votaram com a orientação da FENASPES. Porque estavam negociando com o corte de ponto colocado, e agora nós estamos numa situação mais delicada, porque é a primeira que vai sair da greve nacional. E não somos só nós que fazemos greve nacional, os companheiros do INSS fazem uma greve duríssima, e a gente faz isso nos estados. Bom, outro balanço aqui, teve ou não teve greve unificada? Na minha opinião, teve greve unificada. No meu estado, teve comando estadual, que uniu várias entidades. Havia diferença no índice de paralisação de uma entidade para outra, inclusive entre as universidades. Então, teve greve unificada. Foi a melhor greve que nós fizemos? Não. Companheiros, uma coisa é fazer greve contra o Fernando Henrique há 2 anos atrás. Outra coisa é fazer greve nesse governo. Ou não, a Fazula não estava lá fazendo uma campanha de esperança vencer o medo e agora o cara vai dizer assim, peraí, vamos dar uma tempo do outro. Não é assim? Não é assim na base? Então é fácil parar todas as unidades? O nosso grau de paralisação é 90%? Não é, pergunta, não é. Não é. Nós vamos manter a greve na semana que vem, mas o hospital universitário está aberto. Não parou nem um dia. Então, tem docente dando aula, tem técnico também trabalhando. Então, acho que a gente tem que olhar
trata desde o nosso lado, entendeu? Os nossos problemas. Senão a gente bota culpa em todo mundo, o problema da unificação é deles, nós porque ele é e está tudo resolvido. Não. Agora, nós vimos um erro. A plenária teve um resultado que foi negativo no sentido da unificação. Então, qual é o papel da federação? Sentar porque não discutir isso. Não pode continuar assim, porque para nós, na minha opinião, é extremamente necessária a unificação. Na saída da... Todo mundo tem problema, inclusive nós. Na saída da greve, qual foi a proposta que a FASUBRA tinha? 3 dias de greve, suspende, volta dia 17. O que a base fez? Qual foi o resultado na quinta-feira? Todo mundo queria continuar a greve, todo mundo tem problema, Paulo. Se a gente tivesse uma direção intocável, nossos problemas estavam resolvidos. E não podemos confundir unidade com hegemonia. Aqui nós não temos unidade para trabalhar, mas não temos hegemonia. E no comando de servidores isso é muito mais difícil. Nós estamos lidando com companheiros que têm outra realidade na sua base, outra realidade. Tanto os docentes, como o pessoal da Unafisco, que está começando a fazer grandes greves agora. É completamente diferente da história da FASUBRA, da história da FENASPES, que muitas vezes, muitas greves unificadas se resumiam a FASUBRA e a FENASPES, não era assim? Na base a gente via isso. Eu não participo muito de plenárias nacionais, nunca fui de comando nacional, mas na base, no meu estado era assim, tinha greve que era FENASPES, FASUBRA e greve. Ou antes, mais ou menos, lá segurando suas contas, o Unafisco é uma novidade. E é positivo ou não? Positivo. E nós temos que discutir que erro que cometeu. Não pode chegar aqui querendo impor uma situação. Nós estamos discutindo, não tem greve unificada. Quando você cabe na nossa plenária nacional para dizer que não tinha greve na base. Foi a primeira vez. Positivo. Muito positiva a postura do Gilberto. Muito corajosa, de dizer, a minha base acabou a greve, porque antes não fazia isso. Tem que ser apoiado. As direções anteriores não faziam isso, vamos até a morte. Não tinha nenhuma na base e a gente iria até a morte. Então, que é o problema que teve agora nessa plenária? Nós temos um problema para construir unidade, sim. E é um trabalho diário nosso, é para construir no nosso sindicato, na nossa assembleia, na nossa federação e ir no QNUG e na Quinesp. É esse o nosso trabalho. Então, tem um problema. Essa plenária, para fortalecimento do Comando Nacional, tinha que ter votado a saída da greve unificada. Votou errado. E vamos discutir por que votou errado. E não adianta discutir. A culpa é do ANTE. A diretoria do ANTE perdeu uma posição no comando. Adianta, resolve. Temos que discutir política, companheiro. Nós estamos fazendo uma greve contra o governo. Do povo elegeu. E que acha que é seu. Está fazendo uma experiência agora, é muito difícil. Não dá para comparar essa greve com a greve contra o Fernando Henrique. E nessa greve nós botamos 70 mil na rua e a gente sabe aqui, todos nós temos diferenças em relação à avaliação e em relação à CUT. Agora a gente sabe como é que a CUT estava no começo da greve. E nós botamos 70 mil na marcha. Exatamente. Então que greve derrotada é essa? O governo democrático e popular teve que fazer votação de madrugada para fugir da nossa marcha. Que greve derrotada é essa? Então, pera lá, gente. Nós estamos querendo... É difícil? Vai ser duro? Vai ser complicado? Vai. E nós temos que cumprir o papel nesse negócio. É para construir a unidade, dizer sim quando erra. Errou. Temos que corrigir, porque nós queremos fortalecer a unidade. Sem unidade não tem greve. Sem unidade não tem luta, nós não vamos enfrentar o inimigo. Ou o adversário, como queiram chamar, cada um tem uma avaliação. Agora a situação é essa. O balanço aqui serve para quê? Para a gente fortalecer a posição da federação. E o nosso debate no Comando Nacional. Nós queremos ou não, ou vamos entregar tudo para a CSP? Não, a gente desfaz o Quinesp, não serve para nada mesmo. Não, os caras estão aí, fundando sede, se filiando na SDS, né? E aí? Nós fazemos o quê? Não, o Quinesp não serve para nada. Na minha opinião, serve muito. E cumpriu um papel muito importante. Errou e nós temos que debater, fazer o debate do erro. De oposição, mas que foi aprovado pela CUT. Ora, pode ser eu individualmente que apresente uma proposta aqui na plenária da FASUBRA ou qualquer um dos companheiros. Se for aprovado, é uma proposta da FASUBRA. Não interessa de que grupo que a pessoa faz parte. Então eu cobrei do Aguinaldo, mas o Aguinaldo também faz esse negócio. Não, mas eu não fazia isso, não é bem assim. Pô, mas é da tua chapa, ela apresentou ali como uma proposta da chapa. Então eu acho que a gente tem que cobrar dos companheiros da CUT uma efetiva participação no nosso movimento. Assumir realmente o movimento do SPS, eu concordo com o Arthur, essa discussão nós temos que colocar na base imediatamente. E nesse sentido é dizer, a CUT tem que assumir a organização dos servidores federais. Nós não queremos mais fazer discussão com quem não é da CUT e chega na plenária dos SPS e fala na CUT. Quem não faz parte da CUT está muito pouco credenciado para fazer a crítica sobre a CUT. Agora, nós que fazemos parte,
verdade, a grandíssima maioria das entidades da base da FASUB são filiadas à CUT, nós temos que colocar para os companheiros. Espera aí, a CUT realmente vai assumir o nosso movimento, vai organizar os servidores federais, vai colocar a representação verdadeira na plenária dos SPFs, porque eu estou imaginando que a direção da CUT está se sentindo plenamente representada, com 4 diretores da CUT na plenária. Só que dependendo do diretor que fala na plenária, a CUT é vaiada. Só que nós, liderança, sabemos que não é bem a CUT sendo vaiada, é uma parte da direção da CUT sendo vaiada. Só que, na verdade, quem está falando lá é a CUT. Então, acho que a gente tem que mandar um documento para lá cobrando essa participação, cobrando, afinal de contas, qual é a posição da CUT com relação aos servidores federais e, principalmente, cobrando que a CUT incorpore realmente essa luta e organize essa luta a partir de agora. Porque, para mim, a semestre está completamente superada. Alguns companheiros colocaram aqui, com propriedade, que nós, nesse debate sobre a reforma da Previdência, não conseguimos atrair para esse debate, para essa luta contra a PEC, da forma que seja, os companheiros estaduais e municipais, ou conseguimos muito pouco atração de alguns companheiros. E nós temos que tentar compreender por quê. E por que é simples. A grande parte dos trabalhadores estaduais e municipais desse país já paga a Previdência. Porque nos seus municípios e nos seus estados é descontada a Previdência de quem é aposentado. Isso é uma realidade. E se nós pensarmos que essa proposta da Previdência coloca um teto até o qual ninguém vai ser descontado, ao ser aprovado, as pessoas não devem botar dinheiro no bolso. Então, seria muito difícil por essa lógica, e as pessoas muitas querem isso, que nós conseguíssemos atrair os companheiros. Não conseguimos dialogar com os companheiros a outra lógica que está por trás disso, que é a questão dos fundos de pensão, que são concretamente transferência de recurso público para a iniciativa privada, de qualquer forma que seja, mesmo que o fundo seja público, ele vai operar no mercado. Mas só que com isso nós não conseguimos superar a visão dos companheiros que estariam botando dinheiro no bolso. Então essa foi uma debilidade que, do meu ponto de vista, o que nos fez não conseguir atrair esses companheiros para essa luta, para essa lógica maior de evitar a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. A questão da unidade no movimento, ela se pauta, do meu ponto de vista, por uma coisa que, pelo menos com alguns setores, não houve, que é a questão do respeito. Do respeito. E aí nós temos que discutir. E temos que discutir isso de forma clara, de forma o mais fraterna que nos seja possível, principalmente para os companheiros. Eu vou dizer assim, dá antes. Não vou usar do antes, não. Dá antes. É para fazer uma provocaçãozinha para eles não gostam disso. Tá? E por que isso? Porque desde o início, e foi orquestrado, porque não foi em uma ou outra universidade, foi de cima a baixo, de norte a sul, de leste a oeste desse país, que a federação, a FASUBRA, foi acusada de atrasada e de pelega pelas diretrizes, pelas universidades de base, pela direção nacional, todo mundo. E nós temos que cobrar isso. Não podemos tentar construir uma unidade sem que isso seja resolvido. Que unidade nós vamos conseguir ter se não resolver isso? Nós temos que cobrar dele, sim. Temos que cobrar de forma dura. E mais ainda, a questão do jornal, que quando ele falou, quem mandou para a gráfica, quem está guardando esses jornais é a Andes. Está lá na série de 10 mil exemplares desse jornal, quando ele falou aqui. Então nós temos que cobrar dele, sim. Senão não tem como construir unidade. É impossível construir unidade se essas coisas não forem resolvidas. Agora, eu concordo de forma categórica com os preços de trazer para cá 70 mil trabalhadores numa marcha. Nós temos. Trazer na marcha do companheiro da Knesset, da CNTE, em torno de 30 mil trabalhadores para cá, é uma grande vitória desse movimento. Claro que é. Isso tem que ser deixado claro. Então nós conseguimos construir já uma grande vitória. Com essas grandes mobilizações, conseguimos introduzir algumas modificações no projeto
Geral do Governo, e não conseguimos mais, porque na realidade eu propor tem que retirar a PEC. Nós fechamos muitos canais de diálogo. Muitos canais possíveis já estão fechados ao propor isso como eixo central do movimento. E aí é um erro do movimento que nós temos que efetivamente avaliar. E por fim, para concluir, eu também sou daqueles que pensam que não há problema nenhum e que na realidade nós devemos fazer uma rediscussão do papel da INESP e do papel dessas plenárias dos servidores públicos federais. Para manter o que está atual ou para modificar. Temos que fazer uma reflexão sobre isso. E temos que ter a clareza e deixar isso claro, não só para nós, mas para todo o conjunto dos servidores federais, que tanto a INESP quanto as plenárias, elas não são instâncias de nenhuma das entidades dos servidores públicos. Elas são fóruns de debate, e, portanto, as suas posições e decisões são única e exclusivamente indicativas. Isso tem que ficar claro, são indicativas. E as entidades têm autonomia para debater sobre elas e decidir se vão acompanhar ou não. E aí nós temos que produzir, sem dúvida nenhuma, isso que a Márcia falou aqui, só concluindo. Uma cobrança mais efetiva à CUT e que ela assuma a organização dos servidores públicos federais. Isso é necessário fazer e nós temos que começar de imediato esse debate, porque novos momentos virão de greve, novas lutas virão, e se nós não tivermos isso esclarecido, os problemas que vêm se acumulando, e está certo, não é de agora, vêm se acumulando, eles vão novamente ser colocados e a dificuldade de trabalhar a necessária unidade vai se ampliar e daqui a pouco vai ter, na realidade, um racha de cima a baixo e aí para recuperar vai ser muito mais difícil. Avaliação, mas no sábado já tínhamos feito, sabe tranquilamente qual é a posição da tribo, porque a tribo colocou em todos os momentos, não só na minha fala, falações, tanto dos diretores como dos companheiros da base. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, na minha fala de manhã, eu parabenizei a Fazuma. Tranquilo, para mim foi a Fazuma que falou. Não vou entrar nesse debate que é complicado. Para mim foi a Fazuma. Eu acho que a próxima semana, eu já falava isso antes da Congresso da CUT, vai a greve que a gente está fazendo. E a gente precisa realmente fazer um debate aqui e ser muito tranquilo, assim como a CONTSERV ontem foi bastante responsável quando disse que o quadro dela, nós também temos que ter um quadro diário na nossa greve na semana que vem. Para mim, a semana que vem vai ser diferente. Nós estamos conversando aqui. E aí eu acho que até que as bases precisam estar fazendo uma assembleia diária mesmo, viu? Para avaliar. Fazer uma avaliação tranquila, porque senão nós vamos cair pelas tabelas e ficar desacreditados. Né? Então, se nós estamos fazendo a greve, vamos fazer a greve, vamos definir que greve é essa. Que greve é que nós estamos fazendo. Né? E aí, eu tenho tranquilidade que quem está me representando aí nas discussões com o governo, negociação ou não, sei lá, como chama isso, para mim está tranquilo. Mas nós lá na base, voltando para casa, a gente vai ter que ficar vendo diariamente como é que está as avaliações, porque se um volta, vai vir um efeito dominó. E aí nós temos que segurar mesmo no lado lá. E não tá fácil segurar não, gente. Vamos ser honestos aqui entre nós. Não, Celso. Depois da Boa tarde. Nós não nos inscrevemos nos SPF porque ficamos plenamente contemplados com a intervenção do Zé Maria e com a intervenção do Aguinaldo. Não havia nenhuma necessidade de fazer só demarcar a posição. A posição já tinha sido dada. A avaliação sobre o PCU e a proposta que apresentou, etc. Né? Eu quero colocar o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o que foi nos proposto ontem, a proposta que foi colocada ontem, do diálogo que a gente vem fazendo com o governo, que é o centro da nossa disputa mais específica,
que é a questão da carreira. Separar essas duas coisas. Embora nós esperávamos uma proposta que estivesse vinculada com o diálogo que nós viemos fazendo no último período, não foi o que nos apresentaram. O que nos apresentaram foi uma outra proposta. Foi que nós podemos chamar, entre aspas, um tapa-boca. Podemos trabalhar com isso. Mas em relação ao diálogo do PCU, não foi nos apresentado absolutamente nada. Tem que deixar claro isso. E nesse sentido, quero colocar o seguinte. Penso que nós temos que caracterizar, e é necessário que a gente caracterize com a maior precisão possível, qual é a política do governo, para que a gente possa construir uma política que se contraponha a ela. Penso que a gente tem que caracterizar a política do governo da seguinte forma. Primeiro, o PCU saiu de cena, sai da conjuntura. Estava na conjuntura, o nosso diálogo vinha sendo construído até o relatório. Depois do relatório, não teve mais nada, a não ser a proposta que foi nos apresentada. Como ela não está ligada, o que a gente pode fazer leitura é que ela saiu de cena, ela sai da política do governo. Agora, está fora. Bueno, por que razão? Podemos fazer algumas outras leituras em relação a isso. Primeiro que penso que, com a política, vamos juntar as coisas assim, com a política de superávit primário elevado, isso, e claro, uma política econômica conservadora, por conta disso, superávit primário elevado, por conta disso tudo, você tem um arroxo orçamentário. Diferente de dizer que o governo não tem grana e não tem base orçamentária. O governo fez uma opção política que obrigatoriamente lhe leva a ter arroxo orçamentário. Penso que nessa brincadeira de arroxo orçamentário, no último contingenciamento, nós fomos rifados pelo governo. Objetivamente, foi uma opção política do governo fazer isso. Rifou os técnicos administrativos e premiou quem teve que fazer a política mais dura do governo, quem sofreu o maior desgaste pelo governo, que foi o Berzoini. Por conta disso, é que toda a grana, ou desproporcionalmente foi dado grana a um conjunto de trabalhadores do setor público, que equivale a 55 mil trabalhadores e trabalhadoras, em detrimento de um conjunto que vale 157 mil trabalhadores e trabalhadoras. Essa desproporção, ou esse diferenciamento do tratamento, me parece que a leitura leva a isto. Quer dizer, premiamos quem, de fato, sofreu um grande desgaste na conjuntura e batemos no ministro que não sofreu desgaste e que fez crítica ao governo. Penso, inclusive, que foi nos proposto, foi por conta da nossa relação ética e de responsabilidade da FASUBRA com o governo. E por todos os contatos e costura que nós fizemos por dentro do governo, acabou fazendo com que o governo necessariamente tinha que dar alguma coisa para a FASUBRA. E não foi pelos velhos olhos do Cristóvão. Estou fazendo isso, que é necessário que a gente caracterize perfeitamente onde está o PCU e, na minha avaliação, está fora do cenário, e a política que nós temos que construir é recolocar o PCU no cenário novamente. Que penso que em 2013 nós temos grandes dificuldades políticas em função da fragilidade da greve nesse momento e dos limites muito estreitos que eles estão dando. Então penso que devemos construir uma política que capacite, no mínimo, na próxima semana, construa alguma base para a gente ter potência para construir uma política que, ainda em 2013, com de base orçamentária, e jogue em 2004 uma posição ou uma política mais clara de conquistar de fato a carreira. Rogério, lembrando que a intervenção do Rogério é ácida, né? Bom, pessoal, eu vou iniciar dizendo uma coisa óbvia aqui, mas é só para lembrar a todos nós, as propostas que eu vou trazer são, obviamente, propostas a serem construídas no nosso debate, não é nada que... Seu nome é Paulo Henrique? Paulo Henrique Rodrigues Santos. Você é diretor? Sou coordenador geral da FASUBRA. Da FASUBRA pela... Tribo. O FRJ? Não, sou da UF, Universidade Federal de Brasília. A sua militância política tem muitos anos, Paulo? Olha, desde 1985, exatamente dia 30 de agosto de 1985, quando pela primeira vez se realizou uma assembleia em Uberlândia. Então você é da velha guarda, aquela turma boa, aquela turma da pesada, gostosa, né, que dava gostoso de trabalhar. Então nós somos companheiros de longa data.
Paulo, o que eu quero perguntar a você é o seguinte. Você sabe que nós somos companheiros, sou do Sindicato PH de Belo Horizonte. Sim. Tive uma fase difícil lá agora para tomar posse no nosso sindicato. E que eu queria perguntar assim, qual a avaliação que você está fazendo do nosso movimento, da nossa passeata e da nossa greve, e o que você acha da posição do governo e qual é o ganho nosso e qual é a perda nossa. Aí você pode responder que eu estou deixando, você tem a palavra livre. Olha, na realidade nós temos uma avaliação muito positiva, né, quando nós tivemos em alguns debates e o pessoal às vezes dizia, olha, você falou bem e tal, e eu costumo dizer para os companheiros que para mim falar da nossa federação, da nossa categoria, não tenho muita dificuldade, porque a nossa categoria, a nossa federação tem um trabalho excelente, então fica fácil a gente estar aí transitando por todo o país falando desse trabalho. E esse trabalho nós vimos a continuidade dele nesse momento. A conjuntura, mesmo não sendo favorável aos servidores públicos, a nossa categoria de técnico-administrativos foi junto a esse desafio, não fugiu da raia, né, como se diz aí no português bem nosso mesmo. Sabíamos da dificuldade, no entanto, era necessário a gente colocar a nossa posição, as nossas propostas e fazer o diálogo com a sociedade e com o governo. Infelizmente, nós conseguimos fazer não somente o diálogo com a sociedade, não conseguimos fazer o diálogo com o governo. O governo resolveu dialogar com os governadores, com os juízes, mas não com o movimento sindical. A nossa categoria, juntamente com outros setores do serviço público, ela deu a resposta à altura. Sabíamos que o enfrentamento, neste momento, não nos era muito favorável, mas, de qualquer maneira, fomos a essa luta. O ganho que nós podemos avaliar nesse processo todo. O grande ganho é que, contrário a alguns temores que alguns setores tinham, de que com um governo de esquerda o movimento sindical fosse ficar mais amainado, nós provamos que lutamos para colocar um governo de esquerda, no entanto, acima dessa perspectiva do governo de esquerda, prevalece ainda os interesses da categoria e as bandeiras de luta da nossa federação e das entidades de base. Portanto, para nós não foi estranhamento nenhum, né, irmos para uma greve contra um governo que nos elegeu, que nós elegemos. Agora, neste momento, o grande prejuízo que a gente está vendo aí está no texto da Constituição, né, na reforma da Previdência, onde é colocado mais uma vez no ombro dos servidores públicos o ônus, né, de uma dívida que não foi ele o causador. As questões centrais da reforma da Previdência, né, não foram tocadas. O método como foi utilizado não pode sair da pauta do debate, porque se ficarmos discutindo um ou outro ponto da reforma tão somente, nós vamos nos esquecer daquilo que nos é muito caro, que é o método do diálogo, do debate, do espaço para contribuir numa proposta de mudança nesse país. A atitude do governo de mandar o projeto diretamente para o Congresso quebrou essa lógica. Não houve uma negociação com os servidores. Essa é a grande crítica que o movimento sindical tem feito a essa questão da Previdência, o método que o governo inaugurou. Estamos preocupados e não podemos tirar esse ponto do debate no dia a dia, porque outras reformas virão. A reforma trabalhista, a reforma sindical, a reforma tributária, todas estão aí batendo à porta do Congresso e é necessário que a gente consiga trazer para a pauta do dia o debate sobre essas propostas, que consigamos interferir nesse processo e colocar as propostas dos trabalhadores para debate no Congresso. Não dá para ter mais uma situação como nós tivemos de uma proposta unilateral, em que nós ficamos apenas assistindo e os agentes da sociedade reconhecidos pelo governo foi tão somente os parlamentares e um ou outro setor aí da sociedade. É necessário, já que a reforma atinge toda a sociedade, é necessário que a gente tenha, né, condições de ouvir
toda a sociedade, que a gente permita a participação de toda a sociedade nos seus mais variados setores organizados. O movimento sindical, o movimento social não foi ouvido nesse momento. Não podemos permitir que isso passe a ser neste governo uma prática. Então esse é o prejuízo que nós tivemos. A gente resume mais ou menos dessa maneira. Foi uma derrota se pensarmos no texto aprovado, porque trouxe um prejuízo à categoria, mas deixa de ser uma derrota no momento em que nós conseguimos, a partir de hoje, instalar um processo de enfrentamento de forma unificada, em que pese as dificuldades de outros setores que não conseguiram, como nossa categoria, de forma mais organizada, ir para o enfrentamento, nós tivemos, diferentemente de outras greves, uma participação mais efetiva do conjunto dos servidores públicos. E mais, o debate dentro da Central Única dos Trabalhadores, ele agora não é apenas um debate sobre uma ou outra proposta, inclui-se hoje na pauta da CUT também o debate acerca da posição dos servidores públicos, a situação dos servidores públicos e as propostas para esse setor dentro da Central Única dos Trabalhadores. Então é necessário que a gente também comece, né, a trabalhar nessa perspectiva. Então, avançamos na organização dos trabalhadores, é necessário agora que essa organização se instale efetivamente dentro da Central Única dos Trabalhadores, com o ramo dos federais, e aí a gente poder travar um debate, porque há uma diferença muito grande entre o fazer do servidor público e o fazer do trabalhador na iniciativa privada. Essa distância dos fazeres tem colocado uma barreira entre essas duas categorias de trabalhadores que não pode de maneira alguma existir dentro da Central. Então temos, apesar de todo o trabalho dessa greve, ainda uma tarefa mais árdua aí pela frente, que é de fazer o debate e o convencimento de que todos somos uma classe de trabalhadores. E para esse debate, mais uma vez, a gente vai com tranquilidade, porque a nossa categoria sempre trabalhou nessa perspectiva e tem propostas para que a gente tenha uma organização mais efetiva dos trabalhadores. Companheiro Paulo, você não acha o seguinte, que nós que trabalhamos, apoiamos a base do governo, entramos de corpo e alma, não esperava nunca o que aconteceu, a gente ficou assim na expectativa que ele não ia atingir a classe média baixa, porque hoje é o que acontece nesse país nosso. E também é o seguinte, e quando aconteceu isso, a gente tomou aquele baque e o pessoal ainda parecia que aquilo era um sonho, que era um pesadelo, um vendaval que passou e o pessoal aquilo vai passar e tal. E quando nossa classe caiu na realidade, era bem outra e viu que as coisas eram pior do que a gente pensava então gerou um problema muito sério entre a nossa classe. E outra coisa também é o seguinte, qual é a comparação que você faz do nosso tempo? Nós iniciamos, como você falou, 85 e eu, em 84, e nós iniciamos no movimento sindical, de hoje, do nosso pessoal. Se o nosso tempo, o pessoal era mais positivo, tinha mais liderança e tudo, ou se hoje tá mais ou menos assim, enfraquecido, ou se ninguém tem umas ideias formadas, ou tem poucos líderes que ainda não conseguem dizer aquilo que querem. Olha, nós estamos trabalhando com conjunturas e épocas bem diferenciadas, tá? E não se trata do quantitativo de temos mais liderança, menos liderança hoje, mas é uma conjunção de fatores que nós precisamos estar avaliando. Há um reconhecimento tácito de que aquele momento de efervescência, onde apareceu toda aquela liderança e deu um rumo diferente para a nossa federação, isso marca muito se a gente começar a ver em que momento estávamos vivendo. Olha, era uma década que estava sucedendo uma outra década onde qualquer um que se achasse pensar diferente do governo estava fora do dia, né? Estava morto.
Essa era a palavra mesmo. Sumia, entrava no rabo de foguete, ia embora e nunca mais aparecia. Eu passei por isso. Olha, quando nós temos uma situação desta natureza, onde que está todo mundo nos calabouços, e no momento seguinte consegue conquistar o espaço, porque não foi dado, foi conquistado, foi um processo de resistência muito grande na sociedade, e aí você tem a condição de se expressar, isso é uma novidade. Então, ao ser uma novidade no país, ele marca mais. E foi uma novidade que deu um efeito ao longo do tempo, tanto que houve toda uma reengenharia na organização do trabalho. E o diferencial que nós temos do movimento naquela época com o movimento hoje, ele tem muito a ver com essa reengenharia na organização do trabalho, porque métodos e mais métodos, sistemas e mais sistemas foram desenvolvidos, porque naquele início da década de 80, o patrão perdeu o controle sobre os trabalhadores, sobre o movimento sindical. E aí vem toda essa efervescência. E ele gastou mais de década para continuar, né, tentando ter o controle disso. E hoje nós temos o sacateamento das instituições, a precarização das relações de trabalho, e nós temos outros elementos que no cotidiano, na universidade, nós vimos companheiros que está com toda uma disposição de luta. No entanto, ele não tem esta opção porque ele é obrigatório ter outra atividade além da que ele tem no serviço público para a sua sobrevivência. Ou no serviço público mesmo, ele tem que dobrar a sua jornada de trabalho. Porque para além dessa vontade de liberdade, de justiça, nós temos uma coisa, né, do ser humano, que é nata do ser humano, que é o instinto de sobrevivência. Então, isso pesa muito. Então, hoje, nós temos realmente, se for pegar pelo contingente de trabalhadores, pelo nível de organização que nós tivemos, nós estamos carecendo de mais pessoas à frente, né? Porque também tem demandas maiores. Hoje, as demandas para os trabalhadores vêm de vários flancos, não vêm em um único sentido. Eles dividiram todos os ataques, né? Montaram todo o esquema onde você é atacado por todos os lados, em momentos diferenciados, e aí você tem que estar dando resposta a tudo isso. Esta é uma sobrecarga de demanda que o nosso contingente hoje não está suportando. Por isso, carece um pouco mais. E como tem essa diversidade toda, e as lideranças hoje, os militantes, as entidades sindicais estão tendo que se ocupar com várias tarefas, acaba sendo absorvido no meio disso e não tem uma única tarefa a ser conduzida que poderia dar uma ênfase e aparecer no cenário. Então, hoje nós temos, na realidade, um movimento bem diferente do movimento que tínhamos naquela época, né? Porque temos uma conjuntura diferente, mas temos uma coisa que permaneceu ao longo, e isso virou marca da federação, né? Que foi esse espírito de luta e essa organização que nós conseguimos manter dentro da federação. É bom lembrar que era uma federação de associações, aí foi evoluindo, houve uma transformação, virou uma federação de sindicatos. As nossas entidades de base, associações, puramente clube lazer àquela época, nos seus estatutos, mas tinha atividade política, né? Elas, algumas se transformaram em entidades sindicais, outras continuam como associações, e a categoria criou um novo instrumento, quer dizer, criou um sindicato para cuidar dessa parte política. E com todas essas mudanças, diferença em cada canto, nós conseguimos manter a unidade da federação. Foi uma mudança brusca que não abalou a federação, porque a federação não se calçava naquela burocracia, mas a federação se calçava e calça até hoje nessa unidade desse espírito que foi formado ao longo da luta dos trabalhadores nas universidades. Então esse é um fator que nós temos que estar preservando, e hoje, com todas essas demandas, mesmo a carência de camaradas para estar à frente, então tinha que ter um contingente maior. Os que ainda estão aqui e outros que estão se aproximando percebem que uma das tarefas maiores
além da transformação dessa sociedade, é manter esse perfil da nossa federação. Então essas são as diferenças, não é uma questão, como digo, de mais ou de menos, mas uma questão de reconhecer o papel importante de cada liderança em cada momento daqueles, porque foram daqueles momentos que estamos chegando hoje no estágio que estamos, e são dos momentos de hoje que fará garantir o futuro da luta nossa. Ô companheiro, parabéns pela sua entrevista, muito obrigado. E vivendo e aprendendo. Com você, eu já tinha a pessoa assim, a pessoa não conhecia pessoalmente, o companheiro Márcio Flávio lá em Belo Horizonte me indicou, falou que eu procurasse você aqui, e que sabia que era uma pessoa e tudo. E mais é o seguinte, é que eu vou levar para a base muitas coisas desses pouquinhos minutos que nós conversamos aqui, porque é toda vez que você tem a intervenção sua ali, a negociação sua, o modo de você atender a gente é maravilhoso. E desde já deixo um convite para você nos visitar em Belo Horizonte, e quem sabe, se nós for fazer o congresso lá, se Deus ajudar, a gente vai se encontrar lá e vamos dar umas ideias, inclusive na construção da sede da FASUBA, que já era para ter sido feita há muito tempo, que eu acho um absurdo até hoje a FASUBA gastar um dinheiro esse sem necessidade, e poderia ter uma das melhores sedes aqui dentro de Brasília. Não concorda comigo, companheiro? Concordo. Esse é um desafio que a categoria tem reclamado, e sabemos que assim que tivermos as condições para que se pense um projeto, uma chamada da federação, nós temos certeza que teremos uma resposta positiva por parte da categoria. Eu também espero estar passando em Belo Horizonte para mais uma vez rever os amigos ali, a companheirada. Quero deixar então já 2 abraços, né? Um a todos os companheiros e companheiras nesse momento, e o outro abraço a gente deixa no caminho para quando chegar lá a gente realizar um abraço a todos. Paulo, e outra coisa interessante também é o seguinte, é que eu falo o seguinte, se Deus quiser, se Deus me ajudar, eu quero estar junto com você, quem sabe na direção da Fazenda futuramente, na coordenação dos aposentados, igual eu sou em Belo Horizonte. E agora nós lutar e avançar, que quem era amigo da gente hoje é nosso inimigo, então nós vamos lutar contra ele. Companheiro, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Que Deus nos ilumine, que nós seguimos o caminho. Sim, porque a disposição para a luta a gente tem. Então, companheira Simone, você é da UFRJ, né? Rio de Janeiro. Quanto tempo você tem a militância no seu sindicato? Desde quando eu entrei na universidade, em 1988, eu participo das assembleias e do movimento. Essa é a minha primeira gestão no sindicato. Pela primeira vez eu sou diretora de identidade. Mas sempre participei... Você é diretora de imprensa. Diretora de imprensa. Você é a primeira gestão sua no sindicato. De universidade você tem quantos anos? 88, 15 anos. 15 anos de universidade. Como é que é o movimento na sua base, a convivência da militância do pessoal lá? É difícil, é fácil, o pessoal aceita bem? Ou existe ainda aquela resistência, aqueles que ficam assim, arredio, que não queiram participar, tem medo, ou o pessoal é aberto, vai para a luta e é franco? Olha, o sindicato tem um índice de sindicalização muito alto, quase 90% da base, mais de 90% da base é sindicalizada. A relação com o sindicato é uma relação de muita proximidade. As pessoas procuram se organizar. Nessa greve, a gente não teve o melhor índice de participação, nessa greve agora contra a reforma, né? A gente tem em torno de 400 pessoas nas assembleias, o que para nós é baixo. Porque o normal, a gente já deflagrou greve com mais de 1000 pessoas em assembleia. Então a participação da categoria é importante e decisiva para a gente ter um sindicato forte, como é o Sindiferj hoje dentro da universidade. Simone, nós passamos por um período negro em diversos governos, né? Uma ditadura, depois veio o governo aí posto e do Sarney, né? Que depois veio o do Collor, que foi uma derrocada, 8 anos aguentando o FHC e pegamos agora o governo do Lula.
A gente investiu alto no governo do Lula, investiu pesado, toda a categoria, no cabo a rabo. E como você se sente depois de nós ter investido, que nós tínhamos uma luz no fim do túnel, nós fomos para a rua no carnaval, aquela vitória maravilhosa, aquele negócio todo. Agora nós vamos e a gente é surpreendido de uma hora para outra com uma punhalada nas costas, igual nós fomos punhalados, que esse é o bom termo, de uma pessoa que a gente magnetava. O que você pensa agora para frente? O que você acha do movimento? Como é que foi? Como é que a sua base recebeu? E hoje você, e particularmente você, o que você pensa e se você acredita ainda com tudo isso que nós passamos, se ainda continuar lutando ou se a gente deve, como diz, refletir, pensar, esperar, deixar e ver o que vai acontecer. Olha, eu acho que a primeira coisa, se a gente deixar de lutar, a gente está morto. A situação da classe trabalhadora nesse país é muito penosa e só tem uma maneira de resolver, é lutando. Eu não votei no Lula no primeiro turno, só votei no segundo. Já tinha algumas opiniões sobre os movimentos que o Lula fez durante a campanha eleitoral. Majoritariamente a nossa categoria, em nível nacional, não só votou na candidatura do Lula, como fez campanha, porque acreditava no processo de mudança. Infelizmente, já na campanha eleitoral, o Lula deixou muito claro qual ia ser o seu papel quando assinou aquele acordo com a FMI. E hoje nós estamos vivendo concretamente o que isso significa. Primeiro, eu acho que a categoria teria muita tranquilidade em dar uma trégua para o governo Lula se o caso fosse o problema orçamentário ou o porcento de aumento. O problema é que o governo assumiu, já em janeiro colocou em pauta a discussão da reforma da Previdência, que ataca nossos direitos na política de privatizar a nossa Previdência, que é um direito dos trabalhadores, conseguido e arrancado pela luta dos trabalhadores. Para garantir isso, nos chamou de privilegiado, agora nos chama de Marajá. Começou nos chamando de privilegiados. Isso foi uma ofensa muito grande para uma categoria que se empenhou em colocar o Lula no governo, porque acreditava nas mudanças. Depois disso veio a aplicação concreta do projeto da reforma e agora o tratamento especialmente dado a nós, da FASUBRA, em relação a esse processo do PCU. Ou seja, tem dinheiro para pagar a dívida externa, tem dinheiro para segurar o dólar, se faz toda uma política de superávit primário, mas não se respeita o principal mecanismo que você tem de atendimento à classe trabalhadora, que é o serviço público. Porque nós somos servidores públicos e servimos a esse trabalho para a população carente. Quem trabalha no hospital universitário, no hospital público, no INSS, não atende a burguesia, atende aos filhos da classe trabalhadora, os filhos dos trabalhadores informais, e aos trabalhadores informais. E o que está sendo colocado por esse governo é uma política de destruição concreta do serviço público. A política de reforma faz com que a gente tenha que trabalhar mais, descontar, mas mais que isso, faz com que não tenha nenhum apelo para nenhum jovem hoje querer trabalhar no serviço público. Ou seja, a nossa carreira, quando a gente começar a se aposentar ou morrer, porque pela aposentadoria que vai demorar tanto tempo é capaz disso acontecer, não tem mais nenhum chamativo para os trabalhadores a ocuparem os nossos lugares. Então, cada dia mais nós vamos ter menos médicos, menos professores, menos técnicos administrativos, menos trabalhadores no serviço público para atender justamente a parcela da população que não tem dinheiro, que é trabalhador informal. Por isso essa luta que a gente desenvolveu, em todos os momentos a gente fazia questão de dizer que não era uma luta do servidores públicos, era uma luta em defesa do serviço público, por isso ela precisava ser unificada. Porque o trabalhador da iniciativa privada sofre um ataque que a gente sofre. Porque cada vez que a gente é arrasado mais ainda no nosso salário, é cortado os nossos direitos, isso atinge a qualidade do nosso serviço. Não porque a gente trabalhe menos, porque qualquer técnico administrativo se orgulha de, com um salário arrochado durante 8 anos, trabalhar na sua unidade para garantir a existência da universidade. É assim que a gente vive, mesmo sem salário, sem aumento de salário nesses todos esses anos, o esforço de trabalho que nós fazemos para garantir a qualidade da universidade pública tem sido feito por todos os trabalhadores da universidade. O que nós estamos discutindo com o governo agora é que nós não queríamos a reforma da Previdência porque ela ataca os nossos direitos para privatizar a Previdência, para criar fundo de pensão, para fazer com que muita gente, pouca gente, ganhe muito dinheiro do nosso trabalho. E agora
o ataque que está sendo colocado pelo governo em relação ao nosso plano de cargo demonstra mais uma vez a preocupação com o ensino público. O que leva as pessoas a pensarem o seguinte: bom, se eu batalhei tanto para eleger o Lula para ele fazer isso, não tem mais saída. E essa é uma tarefa de nós, que somos diretores de sindicato, dirigentes do movimento, convencer as pessoas que não adianta resolver pelo voto. Não é elegendo um salvador da pátria que a gente vai resolver o nosso problema. E se está descontente com a situação que está colocada hoje, tem que buscar outras saídas. O governo é o governo, o movimento social, o movimento sindical organizado é o movimento sindical social organizado, é independente um do outro. E nós temos que organizar a nossa luta partindo por aí. Do ponto de vista político, a classe trabalhadora, na minha opinião, perdeu seu grande bastião, que era a confiança no Partido dos Trabalhadores. E eu acho que a classe trabalhadora tem que discutir um outro projeto. Começar a discutir um projeto seu, que se contraponha àquilo que infelizmente foi construído pela classe trabalhadora, mas que foi transformado numa outra política, porque agora o centralismo antidemocrático do Zé Dirceu impõe que os deputados que não concordam com o partido, mas que concordam com a trajetória do partido, sejam expulsos, como é no caso da reforma da Previdência, a posição de 3 deputados que estão ameaçados e da senadora que, se votar contra, também vai ficar ameaçada. Então, que postura é essa em relação a esse partido? Esse partido nos serve? Então, se não nos serve, nós não precisamos dizer que vamos para casa. Não pode ser essa a reflexão da classe trabalhadora. Tem que ser buscar uma outra alternativa, construí-la, ter controle sobre ela. Por isso, a necessidade de continuar lutando. Não adianta sofrer só com, digamos, as traições que o povo começa a sentir vindo do governo. Tem que lutar. Tem que lutar no seu sindicato, lutar na sua federação, na sua associação de moradores, organizar os trabalhadores e, quiçá, construir uma nova alternativa política para os trabalhadores. E qual avaliação você faz hoje da direção nacional da FASUBRA, desse movimento que nós aqui da greve, né, assim, sobre a passeata que foi, as 2 passeatas que teve, esses assembleias que nós estamos tendo, esse seminário, aquele problema que houve lá na plenária geral, né, unificada, e ao mesmo tempo também o seguinte: o que você pensa, como última pergunta, o que você pensa daqueles 8 deputados que estiveram? Muita gente falando comigo que eles estão com a gente, mas eu achei o seguinte: é aquele negócio, fica em cima do muro, não. Inclusive, agora uma deputada aqui de Brasília foi punida, o marido dela foi, você sabe que ele perdeu o emprego, ele está revoltado, ele falou, ele é dirigente do PT, que ela é fundadora do PT aqui de Brasília, eles estão revoltadíssimos e tudo, mas eu achei o seguinte: ou sim ou não, para mim, ou eu apoio ou não apoio. Aí é a pergunta que eu te faço. Eu acho, primeiro, uma grande vitória nossa no serviço público ter uma federação, participar de uma coordenação nacional de servidores, ter uma organização nacional. Porque o trabalhador precisa se convencer que ele sozinho não resolve nada. Então, quando a gente faz aquela campanha de sindicalização, seja sócio, juntos a nós, quando a gente consegue dar aquele passinho para dizer vamos juntar um sindicato com outro, esse é um passo mais importante. Quando a gente conjunta categorias, né, e organiza uma coordenação nacional, como é o caso da CNES, é uma vitória dos trabalhadores, é uma vitória do movimento ter uma coordenação que reúna a quantidade de trabalhadores em que erros acontecem. Em relação à plenária, né, a gente está fazendo uma avaliação aqui, na minha opinião foi equivocado manter a greve mais essa semana. Agora, nenhum equívoco que comprometa a nossa unidade. Nós temos que trabalhar com os equívocos para aprender e dar passos, né, para cima. Até porque a CNES é grande responsável pela organização daquela marcha dos 70 mil. Fecha aquela porta para mim. A CNES é a grande responsável pelaquela marcha de 70 mil. Foi aquela organização unificada e solidária, né, de entidades que tinham mais dinheiro, darem ônibus para outras categorias que não tinham dinheiro poder vir. Isso é a unidade dos trabalhadores na luta, né, concretamente. Então, eu acho que é uma vitória do movimento, tanto a federação, nossa federação, como a existência da nossa federação, como a existência da Coordenação Nacional de Servidores. Em relação ao problema dos deputados, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: na base do Partido dos Trabalhadores, existem muitos militantes, muitos valorosos e que são companheiros de luta e companheiros de confiança. Quando a gente fala do PT e faz as críticas ao governo, nós não estamos falando como um todo de todos os militantes do PT.
Existem muitos militantes que estão trabalhando conosco, são técnicos administrativos, ou são funcionários do INSS, que são companheiros de luta e que são companheiros que não abandonaram suas convicções. Em relação à votação, eu como você acho que não existe nessa disputa meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Existe um projeto colocado que não é um problema só da PEC 40. A PEC 40 representa um movimento que o governo está fazendo em cumprir seus acordos com o Fundo Monetário Internacional. E nesse sentido, não dá para você estar em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Vários deputados fizeram claramente uma opção de votar com o governo para garantir que o governo continue aplicando esta política. Digamos que se houvesse um movimento maior dos deputados que se abstiveram e que estavam em dúvida sobre a votação, no sentido de bancar a posição histórica do seu partido e do movimento, talvez essa pressão sobre o governo fosse muito maior. E o papel que esses deputados cumpriram, na minha opinião, foi um papel, primeiro, de medo, porque priorizaram as suas candidaturas, e essa leitura que eu faço, priorizaram as suas candidaturas a prefeito, a governador daqui a algum tempo, ou suas reeleições como deputado, em detrimento das posições que defenderam historicamente no movimento. Não adianta dizer numa Assembleia que é contra a PEC 40. Se virou deputado e votou a favor ou se absteve. Se é contra, vota contra. Não pode colocar sob o risco de penalizar milhões de trabalhadores a sua vontade eleitoral ou o seu medo de sair do partido. E nesse sentido não foram nem um pouco solidários com aqueles que tomaram a decisão de votar contra, correndo o risco de serem expulsos. Eu não estou aqui para defender militantes do PT, deputado e tal. Agora, a postura que teve Babá, João Fontes e Luciana, digamos que se tivesse os 8 votados junto com eles, seria muito mais difícil para o PT para expulsá-los. Mudar, né? Não sei se poderia expulsar todos, mas a situação seria muito diferente, né? Inclusive da própria senadora, que está sozinha hoje comprando esse barulho. Então eu acho que não tem meio termo nessa conversa. Ou o Lula fez uma opção. O Lula resolveu cumprir o acordo com a FMI em detrimento da sua história de luta, em detrimento das posições que defendeu a vida inteira. E levou com ele muitos deputados. Centralizou o partido e levou muitos deputados com ele. Esses que ficaram no meio do caminho, como é o caso, por exemplo, da Maninha, que teve seu marido demitido como punição, sabiam que iam sofrer algum tipo de punição. E sofreram uma punição sem garantir a sua posição no movimento. Ficaram em cima do muro, não estiveram nem com o movimento, nem com o governo, quer dizer, teoricamente, porque na minha opinião a abstenção foi uma votação que beneficiou o governo e não resolveu o problema seu de punição, continuou sendo punido. Eu acho que no movimento, na vida, né, a gente tem que ser muito concreto, ou é ou não é, não tem meio termo. Né? E quando a gente se propõe a cumprir cargos que representam outras pessoas, porque eu represento outras pessoas no meu sindicato, existe uma representação de outras pessoas como deputados. Os deputados são eleitos pelos trabalhadores, pela população. Nesse sentido é pior ainda. Não dá para ficar em cima do ou é ou não é. Ou você acompanha o discurso que você fez a vida inteira e que lhe garantiu os votos, ou você faz uma outra opção. Arriscando perder os votos. E nesse sentido, sim, eu acho que a campanha em relação aos deputados tem que ser duríssima. Acho que o movimento tem que denunciar, porque é confiável. Votou nessas pessoas, fez campanha nas suas categorias, assim como fez campanha para o presidente, fez campanha para esses deputados porque confiava neles. E eles traíram a categoria tanto quanto votou um deputado que votou para o Hoje você sabe que tem a Heloísa Helena aqui, a postura dela, a senadora, né, que a postura dela é radical mesmo contra. Aqueles três, a Luciana Genro, o Babá e o outro João Fontes, do PT. Ainda tem o Paulo País também, que briga no Senado também, que também estou desconfiado que ele também vai ter peso pesado lá contra os outros. E temos mais 4 do PCdoB, como Sérgio Miranda, Alice Portugal, a Jandira do Rio de Janeiro, que é maravilhosa, eu conheço pessoalmente, a doutora Jandira, né? Conheci ela em Belo Horizonte, adorei, ela é positiva. E tem um outro que eu não sei, um quarto que eu não sei do PCdoB. É um promotor, acho que é Gil, alguma coisa de Piauí. Hoje, num pantamal de 1 a 10, esses 2 senadores, que o país ainda não sabe de qual é dele, né? Mas vamos pôr ele também. Esses 2 senadores, esses 7 deputados, vocês num patamar de 1 a 10, qual a nota que você daria aí? Olha, eu tenho muito respeito por todos eles, em particular pelos deputados que já votaram, né? Heloísa
está fazendo um discurso belíssimo e tal, e eu concordo, acho que ela vai até o final nessa luta. Mas os deputados que já votaram e estão ameaçados por seus partidos por punição, eu tenho um grande respeito e orgulho, sinceramente, de, por exemplo, no caso da Alice Portugal, que é uma companheira da nossa categoria, ter enfrentado o seu partido e ter votado com aquilo que ela sempre defendeu. Eu acho que isso é a postura correta de um dirigente do movimento. Falo em particular da Alice, que é da nossa categoria, e da Jandira, que é do meu estado, porque sei que a pressão que eles estão sofrendo não é pequena. E acho que o movimento tem uma tarefa que é cercar de apoio os seus companheiros para que eles não sejam punidos, para que eles tenham força para manter a sua posição no segundo turno. No segundo turno, repetir a votação que eles tiveram no primeiro. Eu acho que isso é uma tarefa do movimento, não porque são deputados e precisam ser ovacionados, mas porque são companheiros nossos. Mostraram nessa votação que são companheiros nossos, companheiros que têm espaço no nosso palanque, companheiros que no nosso carro de som, do movimento, da greve, tem espaço para subir. Diferente de outros, que no início, como é o caso do Lindbergh Farias, que também é do estado do Rio de Janeiro, que veio aqui nas nossas plenárias dizer que era contra a PEC 40 e que mudou radicalmente de posição, diferente desses, porque eu acho que esses se venderam, entregaram aquilo que acreditavam, no caso do Lindbergh, 3 meses atrás, 4 meses atrás. Mas no caso da Jandira, no caso da Alice Luciana, do Babá, do João Fontes, eu acho que nós temos que dizer claramente que é um orgulho para o movimento ter companheiros como deputados que a gente pode confiar. E foi isso que eles fizeram. E nós vamos cercar de solidariedade para que não sejam punidos, porque eles votaram com os trabalhadores, com aqueles que os elegeram. Eu penso o seguinte, que o PCdoB talvez não expulse esses 4 deputados, porque eles são pesos pesados nas suas bases, eles são a escória do partido. Sérgio Miranda lá em Minas. O Alice mata na Bahia, né? A Jandira no Rio de Janeiro não precisa falar. O outro também, que também é fora de série. O Babá no Belém, ele é adorado lá, né? A Luciana, como diz, coitada, só vem até pressão dentro da própria casa, né? Do próprio pai, que eu acho um absurdo isso, eu não tenho que misturar as coisas. O João Fontes eu não tenho muita ligação, mas também é linha de frente. E a senadora é maravilhosa, uma pessoa que eu conheci pessoalmente, estive no gabinete dela e tal. Eu acho o seguinte, o país ele vem brigando há muito tempo, encarando, sofrendo constrangimento de ir no gabinete de um ministro aí e não ser recebido, um senador, não ser recebido com o lado do aquele Zé Disseu, que para mim é uma figura insignificante, é uma figura que não representa nada para o país, nem ele, nem o Zé Genuíno. E o passado deles já diz o que eles são. E eu penso o seguinte, companheiro, a pessoa foi maravilhosa, foi bom vir conhecer aqui, nessa luta nossa, mas foi bom, a gente é jovem, é assim que a gente precisa. Eu sou da velha guarda, daquele tempo de 84, com a Alice lá em Natal, para tirar um pelegão, um cavalcante da Fazubra. O que eu sinto hoje, até hoje, a Fazubra não tem uma sede própria para poder nos receber. E que eu, conversando com o companheiro Paulo aqui, vai ser, no próximo congresso, vai ser um compromisso nosso de campanha. Você não concorda? Obrigado pela sua entrevista e foi um prazerão. E nós vamos se encontrar em Minas, que eu vou fazer pessoalmente, você nos visitar a bala. Ou se for o congresso, for lá, ou mesmo pessoalmente. Independente do congresso, vocês também estão convidados para conhecer o Rio de Janeiro e lá na UFRJ, conhecer a nossa base e a gente vai lá em Minas. Eu vou colocar você em contato com a nossa menina de imprensa lá, que é a coordenadora Rosa, a menina excelente, e eu vou ver se vocês duas entram em contato para vocês começar a passar, a trocar ideias uma com a outra e tudo. Isso é muito obrigado e que Deus acompanhe, felicidade para você e nossa luta continua. Estou aqui com companheiro D'Artagnan, da Universidade de Pelotas. Esse cara vai sair na televisão. Do Rio Grande do Sul. D'Artagnan é considerado um dos veteranos, um dos patrimônios, como se diz, um dos baluartes da criação da Fazubra, que foi lá em Natal, em 1934, né? Naquela dia maravilhoso que nós conseguimos tirar a Fazubra da mão de um pelego por um cavalcante. D'Artagnan é considerado, não pelo seu tamanho,
mas pelo seu jeito, assim, bonachão, considerado o líder da tropa de choque da Fazubra. É de luta, é linha de frente, é um homem que não afina, não aceita cochave, não aceita cabresto, fala o que tem que falar, pode até dar suas tamancadas, perder-se e recuperar na frente, mas é uma pessoa íntegra, positiva e confiável, e por isso é meu amigo. Eu estou perante ele aqui, tenho um prazer de entrevistá-lo para ele me dizer o que ele pensa, o que ele sente, o que ele foi sempre, porque ele é verdadeiro. Vamos começar. Companheiro Tatanhano, a gente vem num período negro há muitos anos. O funcionalismo é considerado a escória no Brasil hoje, por todos os governos que passam. E quando nós lutamos, conseguimos eleger uma pessoa que fechasse, que viesse nos integrar ao nosso meio, que a gente acreditava, a gente é apunhalado pelas costas violentamente, igual o governo Lula fez com a gente. O que você pensa desse governo, da nossa luta, da nossa categoria, da nossa formação, da nossa Fazubra, da liderança hoje nos movimentos sindicais em gerais, entendeu? E no seu estado, e na visão que você tem de longos anos de luta. E qual o que você faz antes de Lula, naquele tempo, no nosso tempo antigo, e hoje, nessa nova fase, com esses novos dirigentes que hoje estão vindo para o meio sindical. Qual é a sua opinião, companheiro? Tem um tempo livre para você falar à vontade. Bem, na verdade, vamos começar, nós estamos nessa luta há 20 anos, junto com o companheiro Lula. E, para nossa surpresa, eleito presidente por nós, pela nossa luta, pelo nosso trabalho, o companheiro Lula resolveu o caso da burguesia. E até este momento, 7 meses de governo, o companheiro Lula, na minha opinião, não está como presidente do povo, presidente do trabalhador. Ele está presidente da elite. Ele continua sendo um governo dito democrático e popular, mas seus feitos até o momento não condizem com o que a gente lutou todos esses anos. Esse é um ponto. Segundo ponto, a questão da reforma da Previdência, a luta da Fazubra e dos servidores públicos. Eu achei importante, politicamente, que nós conseguimos colocar em Brasília 70 mil companheiros na primeira marcha. E demonstramos para o governo a nossa insatisfação sobre esse projeto da Previdência. Tivemos derrota, mas não foi a derrota total sobre esse processo, até porque o governo, no seu original dessa reforma, foi muita coisa mudada. Mas a luta continua no segundo turno e a luta continua na questão do Senado ainda. Temos um outro problema agora, que é a questão do nosso PCU. Durante o ano todo, a direção da Fazubra, coordenação junto com o GT Carreira, formulou o nosso PCU. Já tínhamos desde o ano retrasado, desde 91, um compromisso com as lideranças de vários partidos na questão de colocar no orçamento deste ano 2003 780 milhões, alguma coisa assim, e esse dinheiro agora evaporou. E neste momento nós estamos sendo... o governo nos faz uma proposta essa última sexta-feira, agora hoje é 23, na última sexta-feira, hoje é sábado, uma proposta de R$ 154 em um ano e meio, sendo uma parcela em dezembro de 2013, a segunda parcela em novembro e a terceira parcela em dezembro. Neste momento nós estamos discutindo aqui na plenária, da reunião do Comando Ampliado, fazendo uma avaliação sobre essa proposta do governo. Em nenhum momento está dito nessa proposta a questão do nosso PCU, a implementação do nosso PCU. E isso está sendo avaliado agora. Eu não gostaria até de levantar nada a respeito desse assunto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a Fazubra, desde as mãos dos pelegos que nós tiramos, a Fazubra tem sido ponta desse movimento de servidores públicos a nível nacional. Tem conseguido algumas derrotas, algumas vitórias, algumas derrotas, porque a conjuntura é muito complicada, ano após ano, com o governo Collor, com o governo Fernando Henrique, e agora neste momento com o governo Lula, que não soube ainda voltar a ser o Lula. O
agora está muito, na minha opinião, o pessoal agora petista e acreditando nele ainda, e acreditando no nosso partido, ele tá deslumbrado com a situação do presidente. É isso. Companheiro Cavalcante, eu sei que você é uma pessoa de luta, uma pessoa que não se entrega, a gente sabe da velha guarda lá do pessoal do Rio Grande do Sul, que é o naipe do gaúcho todo, ele em si, que eu tenho um grande respeito e admiração por todo aquele pessoal das federais do Sul. E eu queria saber de você o seguinte, colocando assim, hoje, você sabe, nós temos 7 deputados, um senador, um outro senador que é o Pai País, que lá saiu do seu estado também, que está brigando, ainda não, parece que ele não vai a favor também lá no Senado, com a companheira Luiz Helena. E o que você acha desses 8 deputados que ficaram em cima do muro? Eles disseram, substiveram. Qual é a avaliação que você faz desses 8 deputados do PT, que inclusive uma foi punida aí rigorosamente, agora foi caçada numa viagem que ela ia fazer no Peru, Equador, não sei, não me lembro bem. O marido dela perdeu o emprego e ela é fundadora do PT aqui de Brasília e gerou uma revolta muito grande. Qual avaliação você faz desses 8 deputados? Eu acho lamentável. Eu acho lamentável que deputados do PT, que tem a sua história de luta, chega num momento desse da reforma, a votação fica em cima do muro. Eu preferia que esses companheiros, se não votassem contra nós, ao menos passassem para o lado de lá, mas não ficassem em cima do muro. Para mim, eu acho complicado no processo desse, que como deputado federal de vários estados da federação, tu consiga ficar num processo desse em cima do muro. E mais lamentável ainda é a cassação do governo Lula sobre esses companheiros que ficaram em cima do muro, no sentido de despedir da FUNASA, o marido da companheira aqui do Distrito Federal, da Maninha, deputada federal do Distrito Federal, e o governo colocar na imprensa que vai tirar do Alceu Colares, do PDT do Rio Grande do Sul, cargos que ele tem no Correio e de outros deputados a nível de base do governo. Eu acho tudo lamentável esse processo. Pelo que eu senti no movimento nosso aqui, a maioria, pelo menos, como diz, 99,9% de todos os companheiros estão retornando às suas bases, aos seus estados, estão com proposta de fazer uma campanha violentamente com todos os deputados que votaram contra nós lá, indo para a rua e levando assim um sentimento muito grande, mostrando ao povo a realidade do que está acontecendo no governo Lula. Esse também é o pensamento seu lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e em geral lá em toda a comunidade lá. E vocês têm hoje um prefeito que era de luta nossa, como o Marrone, um cara que era de luta, que trabalhava com a gente na base, e pelo que fiquei sabendo, hoje ele não, como dizer, um bom administrador, mas como diz, na área que ele precisa dele apoio, onde ele saiu numa candidatura, pelo trabalho que ele fez lutando entre os companheiros, ele se afastou. Qual é o seu pensamento sobre isso? O que você tem hoje de sentimento assim para você levá-lo para a sua base? Não, na verdade, o que está colocado aí a nível nacional, tanto da plenária de servidores sua como a própria plenária última da FASUBRA, é a questão de colocar todos os deputados que traíram a classe trabalhadora no poste, como se diz, ou se possível no muro. A foto deles, esses votaram contra o trabalhador. E isso vai ser implementado em Pelotas com certeza. Eu estou aqui desde 3 de agosto, quer dizer, então o meu retorno, com certeza o pessoal lá já está agilizando, nós vamos colocar essa campanha na rua de quem traiu a classe trabalhadora e os servidores públicos federais. Eu estou acompanhando uma rua nesse coordenador da FASUBRA, prefeito de Pelotas pelo PT. Pelotas tem 350 mil habitantes. Na minha opinião, não por ser petista, ele é um dos melhores, dos últimos 20 anos, melhor prefeito de Pelotas, que ele conseguiu muita coisa para Pelotas. Está fazendo uma boa gestão, mas o que me espanta do companheiro Marrone no momento é a questão de ele ser a favor da reforma. Eu também sou a favor da reforma, mas não da reforma da maneira que foi colocada, é a reforma da maneira como foi aprovada. Mas me surpreende o companheiro Marrone, tendo aqui em Brasília, há uns 15 dias atrás, apoiar o presidente Lula, apareceu até atrás na foto do Lula, apoiando a reforma na sua integralidade. Mas isso a gente vai discutir internamente no partido lá em Pelotas. Você acha que depois de todo esse problema todo, o PT
vai ter um sério problema nas suas bases para tornar-se, voltar a ter como se fala, a população, a credibilidade da população. O problema é que a população não alcançou o que é essa reforma da Previdência. Nós que militamos no movimento sindical da universidade, militamos no partido, nós temos a nossa avaliação a respeito desse assunto. Mas com certeza o PT não saiu manchado desse processo, porque onde o PT está fazendo um bom governo, a reforma da Previdência, para o povo, atinge servidor público. E que no segundo momento vai atingir os municipais e os estaduais. Então, o povo, na sua grande maioria, quer dizer, não vai ser atacado nessa questão da reforma da Previdência. E com certeza o povo está adorando esse processo. Que décadas e décadas de governo estão colocando que servidor público é Marajá, servidor público é isso, servidor público tem altos salários, etc, etc. Quando a realidade mostra ao contrário. Hoje, servidores públicos de todo o Brasil, o menor salário que tem é o salário das universidades, que é o nosso caso. Salário da miséria, né? Para vocês terem uma ideia, quem for ver essa fita, hoje o nosso vale alimentação, vamos dar como exemplo, é R$ 79,00 lá em Pelotas. E aqui em Brasília tem gente recebendo R$ 491,00. É daí, verdade. A grande maioria da nossa base lá de Pelotas, pessoas que recebem isso como salário, as pessoas que estão aqui estão recebendo como vale alimentação. Então tem distorções aí no serviço público, tem distorções de tudo que sentido. E essa luta nós vamos ter que fazer e continuar nessa luta sempre, independente de governo. Mas você acha com sinceridade que dentro, hoje em dia, na militância dos servidores públicos, o PT está queimado? Não digo queimado, mas essa avaliação vai ter que ser feita nos fóruns dentro do PT. Nós temos muito petistas dentro do serviço público, como tem muito servidor público de direita na universidade, que vota no PFL até hoje, vota no PSDB, vai continuar votando nesses casos. Eu acho que essa avaliação do servidor público dentro da universidade, junto ao partido, isso vai ter que ser dado em cada base eleitoral do seu partido, em cada núcleo do PT, em cada cidade do Brasil. Mas uma mágoa muito grande vai ficar. Com certeza fica. Pois é. É isso aí, companheiro. Foi um prazerão conversar com você e foi uma satisfação imensa encontrá-lo aqui. Se você esteve lá em Belo Horizonte nos ajudando naquela luta violenta para nós arrancar o sindicato da mão de uma tropa lá que não queria sair de jeito nenhum. Mas que eu sei que você é um companheiro que a gente pode confiar e por isso que eu chamo você. Você é o líder da tropa de choque nossa da Fazula. É um prazer e muito obrigado pela entrevista. Que Deus nos acompanhe, que a gente vai se encontrar brevemente, ou em Belo Horizonte ou em outro congresso aí. E uma luta nossa é a construção da sede da Fazula, né? Eu queria te perguntar sobre isso também, que é uma meta nossa que até hoje não foi, não sei porquê. O que você acha disso? Eu acho que está na hora da nossa federação ter uma sede própria. É um dever nosso, né? Eu acho que é um dever de toda a base da Fazula tentar entrar numa campanha aí que a direção talvez coloque na prática. Mas se acontecer isso, eu acho que faz a nossa federação. Que é, como diz, a Fazula não fica dependente de nada, ela vai ter caminhar com seus próprios pés e ter suas dependências. É isso aí, companheiro, muito obrigado. Foi um prazerão. Até outra data, se Deus quiser. Um abraço. Estou aqui com um colega da Federal de Uberlândia. Ele vai dar o seu currículo antes de eu começar a fazer perguntas. Seu nome? Vilmar Antônio de Faria, Cabeça Branca. Você pertence a qual unidade? Sintete UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Sua função lá? Sim. Trabalho no setor de segurança patrimonial da UFO. Quantos anos de universidade? 13 anos. Companheiro Vilmar? Diga lá, meu. Você tem 13 anos de universidade, Federal de Uberlândia. Sim. Você é membro da diretoria do sindicato? Sou. Qual é o seu... Coordenador de Administração e Finanças, pelo terceiro mandato de 2 anos. Beleza. Então quer dizer que você é honesto até debaixo d'água. É uma função muito melindrosa, lidar com o dinheiro alheio, né? Mas eu, antes de trabalhar no transporte de valores, carreguei muito dinheiro do povo brasileiro. Então, acho que
tem um pouquinho de responsabilidade com o patrimônio que é do povo. Carregando dinheiro com o bolso vazio. Triste sim, né? Companheiro Vilmar, filmei sua fala na frente ali, gostei de sua franqueza, do seu jeito, simples, homem objetivo, igual a mim mesmo. Não sou de grande discurso, sou de objetividade e a coragem. E você ali teve coragem de chegar ali e falar muitas coisas que me agradam profundamente. Inclusive está registrado. Companheiro Vilmar, nós trabalhamos, lutamos, eu bem mais do que você, ajudei a criar a Fazubra, tirar da mão de um pelego e tudo. E passando por diversos governos, sempre funcionário público escrachado, certa de coisa de denúncia. E agora a gente lutou, colocamos o companheiro do PT, o companheiro Lula lá na presidência. E da noite para o dia você deita com os louros e acorda numa cama de espinho, com a faca enterrada nas costas. Okay. O que você pensa, o que você achou do comportamento, da atitude do Lula e dos seus seguidores a respeito da reforma da Previdência, de tudo que está acontecendo hoje no país, que o Lula está atrelado ao capital estrangeiro, ele entregou o país ao FMI, ele hoje a vaidade subiu a cabeça dele e ele esqueceu de quem elegeu, de quem deu ele a mão e colocou ele lá. E principalmente ele deve ter tido 900,999 votos nesse país. O que você pensa de tudo isso? Bom, eu não sou filiado ao PT, mas sinto a vontade para avaliar os 3 momentos que eu sempre avaliei com relação ao governo. O governo, para se eleger, ele não foi um governo, vamos dizer assim, chapa pura. Já começou uma eleição procurando apoio a outros partidos que a gente nem gostava, nem gosta, que é o PL. Né? Então a gente tem que fazer essa reflexão e dizer, eu não sou filiado ao PT, mas faço a minha campanha para o trabalhador de cabo a rabo. Né? Já voltei pela 7ª VT no segundo turno, primeiro e segundo turno de Fernando Collor, primeiro e segundo turno de Fernando Henrique, de FHC, primeiro turno na segunda reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, então um punhado de vezes que eu já votei nele. Né? E acho que nós precisamos ainda de acreditar que o momento ainda está, o prazo para desamarrar todas as amarras que foi criada nesses últimos 10 anos, 15 anos, pelos governos que antecedeu, a gente precisa de entender que o governo está de pé e mão atada. Né? Tem algumas coisas que eu acho que ele poderia fazer, algumas canetadas, né? Acho que ele poderia tomar essas decisões através de medida provisória do documento decreto-lei, né? A questão do CPMF. Por que ele aboliu o CPMF? O Fernando Henrique aboliu o CPMF das bolsas de valores. Por que ele não volta a pagar o CPMF? Acho que a bolsa de valores tinha que pagar o CPMF sim. Né? Agora, com relação a 1% e o 59%, acho que de acordo. Porque se fosse para dar 3,5% para todo mundo, nós não ia ganhar esses R$70. Né? Porque é 1% e mais os R$59. Eu acho que ele está certo, ele está trabalhando para ajudar a classe menos favorecida. Agora, o governo ainda está certo para você fazer uma análise real. E eu quero acreditar que ele está sofrendo muita pressão do lado de lá e está difícil de resistir. Por isso que eu contava e acreditei na greve. Porque se a gente faz a greve, ele pressiona daqui para lá. E ele sente sustentável, né, até pelo ego, porque ele ensinou nós a reivindicar os direitos do trabalhador. Então nós estamos mostrando por aí que aprendemos a reivindicar o direito do trabalhador, que é construir uma pauta de reivindicação permanente aí durante todo o tempo. Acho que o governo está sofrendo pressão de lá e outra hora está com o pé fora do trilho e eu preciso sair fora. Eu preciso sair fora desse engodo, dessa enganação, dessa amarra aí do FMI, das agências nacionais, das amarras do PSDB, das amarras do PL, que tem muitas amarras aí, das amarras
do judiciário, que isso aí, esse aqui é meu companheiro lá do Rio, gente boa. Mineiro. Olha, vou deixar vocês ali. Mas então é isso, assim, eu acho que a gente precisa de... Eu sei que a gente fica angustiado, querer que a coisa resolve a curto prazo, e não é. Não dá para se resolver da noite por dia, o tanto de maléfico que os governos passados implementaram aí. E o pessoal, né, nunca foi que eu acredito que o Fernando Henrique dizia que nós, os brasileiros, é pouco politizados, são ignorantes políticos, e eu tenho que concordar que nós não discutimos política nesse país, e precisa de discutir política na família, no trabalho, no lar, no lazer, na escola, acho que todos os segmentos da sociedade têm que discutir política, é ali que as coisas se acontecem, é ali que as coisas se resolvem, desde política de boa vizinhança até política externas aí, internacionais, acho que tem que discutir, nós precisamos de levar essa discussão para os nossos filhos, para os nossos netos. Acho que o governo, eu ainda preciso mais tempo para dizer que o governo está no caminho errado. Ele está dando alguns passos fora, mas precisa a gente sustentar ele e trazer ele para cá. Você não acha que ele tem ali, estrategicamente, no governo dele foi colocado 2 homens, o Zé Disseu na Casa Civil. Na Casa Civil, que é o homem manobra ele ali, e o outro é o Zé Genuíno na presidência do PT, para manobrar o PT. E que tanto o Genuíno como o Disseu, eles não têm nada para oferecer, para poder com um passado limpo nesse país, para oferecer a juventude, nada, que o passado deles é passado negro. O Zé Disseu, todo mundo sabe o que ele andou fazendo, que hoje nós estamos pagando os patos aí de sequestro, comando vermelho, esses problemas todos aí, ele foi um dos principais criadores disso. E o Genuíno disse que foi guerrilheiro lá no Araguaia, mas entregou um monte de companheiro lá para não, como diz, e inclusive com o testemunho de diversos colegas aí que sabem o passado dele, que estão querendo levantar agora. Sabe que esses 2 caras, e mais alguns, como Mercadante, Luiz Goxa e aquele de Minas, o Dulce, e um grupo aí de também oportunistas estão forçando muita barra em cima dele, não? Eu acho que isso é um pouco intriga de oposição. Se o cara tem um trunfo contra ele, eles um dia derrubar ele, claro que ia. Eu acho que isso aí tem muito intriga de oposição. Os caras viu falar isso, viu falar aquilo, mas ninguém prova nada. A grande verdade é essa, não existe documento. Se existe, eu nunca vi. Você só se vê falar. Agora, ver falar, qualquer um pode dizer. Eu nunca vi documento dizendo aqui, ó, o Genuíno mandou matar aqui, ó, 3, 10, a fulana era guerrilheira, eu nunca vi esse documento. Se você sabe, aí eu acho que vale a pena você pegar esse documento e vir a público e mostrar pra gente, porque a sua fala, uma fala de outra, pra mim é... Agora, se mostrar aqui, ó, tá aqui, assinatura Genuíno, mandou escrever uma carta pro fulano pra matar 30 ali. Comando, não sei das contas, eu acho que isso é um pouco... Mas você não acha que a postura do Disseu, nessa arbitrariedade dele que ele está fazendo aí, que ele é que dita lá a lei, manda lá, inclusive você sabe muito bem que o país teve uma entrevista com o ministro da Previdência, Bezoini, não é isso? O ministro Bezoini. Como ele chama? Ricardo Bezoini. E o Zé Disseu proibiu e ele não recebeu o Paulo. E aquilo gerou até uma série, você deve ter visto isso. Eu acho que hoje o Zé Disseu é o Goberi da época militar. Você lembra do Goberi? O Goberi ditava as leis dentro eu posso dizer que eu não acompanhava muito política há 20 anos atrás. Eu passei a acompanhar um pouco mais, uns 10 a 15 anos para cá. Eu fui para a universidade, comecei a enxergar que a vida... toda a vida eu acreditei muito no sindicato, mas fui descobrir que precisava participar da vida política. Você entrou para dentro dele? Agora há 6 anos, então, quer dizer, eu entrei para dentro do sindicato e comecei a descobrir um pouco mais das entrelinhas das notícias. Agora, sinceramente, eu não vejo que ele seja esse Goberi que você pode estar prevendo para o futuro. Eu acho que não chega a tanto, mas acho que cada um entra achar
Essa questão que acha, não acha, acho que precisa de, conforme a conjuntura, que as pessoas vão vendo de um lado para o outro, aceita, não aceita. O que você achou? Não quero crucificar ninguém antes de ver o defunto. O que você achou Você participou da passeata? A marcha? Todas duas. O que você achou? Ora, como dizia um amigo meu lá, eu não achei muita coisa não, mas teve um amigo meu que achou um salto de sapato, mas foi muito bom. Eu acho que nós devia e devemos essa greve para toda a sociedade, para dizer que não fazemos greve só contra a direita, contra o capitalismo. Nós fazemos greve contra qualquer pessoa que é contra os trabalhadores. Justamente, concordo plenamente com você. E aí nós vamos fazer greve se tiver PCdoB, se tiver o PCO lá um dia, se for qualquer coisa contra o trabalhador, nós vamos fazer greve, vamos fazer passeata assim, e vamos defender o trabalhador, vamos defender o sem terra, vamos defender o movimento sem terra, vem a marcha das margaridas aí, ó. Eu acho que o pessoal tem que participar dessa marcha das margaridas. Concordo com você. É que vai direcionar o repúdio que muitos machões, aí, muitos coronéis têm contra as mulheres que trabalham e que têm coragem de falar. Agora, você acha que aquele aparato policial todo que foi colocado na rua, na segunda passeata, precisava daquilo? Para dizer a verdade, eu acho que não tinha tanto policial, porque no dia da marcha dos 100 mil, cara, ali tinha policial, assim, era grudado um no braço do outro, assim, ó. Começava da catedral, que dava a volta ali dos dois lados, ninguém saía. Quando você embocava, ninguém saía, porque eram braços dados de policial. Eu acho que não foi, para mim tá na medida. Acho que da outra vez, só de policial tinha uns 10 mil. Dessa vez devia ter uns... Você hoje na sua cidade, Uberlândia, cidade próspera, cidade de... a região pecuarista, né? Pecuarista. Cidade dos armazéns, dos atacadistas. Atacadista, pecuarista ali em geral, né? Produtor de boi, de soja. Qual é o sentimento do servidor público, ou agora que você chegando lá, assim, você vai levar, vocês vão ter, contra o que o governo fez com a gente, essa traição que ele fez com nós? O sentimento é muito dolorido, infelizmente de traição mesmo. Você acha que o PT, então, vai perder muita coisa lá? Olha, eu vejo que inclusive já falei para o deputado Gilmar Machado, se ele vota com o governo, tem um compromisso, fidelidade partidária. Eu acho que fidelidade partidária não dá para misturar com fidelidade de proposta, que é outra coisa. Para ter fidelidade mesmo com o PT, tinha que ter fidelidade com o trabalhador. Era afinar com as propostas do trabalhador. Aí sim era fiel. Agora, eu falei para ele lá, meu pai sempre dizia, se a gente luta tanto para adquirir dignidade, se um dia você perde ela, nunca mais você reaver ela, porque quando ela se vai, você não consegue mais reaver, porque você já é um cara desmoralizado. E não precisa você vir para o Uberlândia, você não vai candidatar aqui, que ninguém vai votar em você. Nós mesmos vamos fazer campanha contra você. Esse foi o nosso posicionamento lá. É triste você dizer para um companheiro de luta, mas se não rever essas atitudes, o PT pode estar andando de marcha ré na sua trajetória. Espero que algumas coisas dê certo nesse governo. Vilmar, foi um prazerão. Muito obrigado por vir. Foi uma coisa franca, aberta, aquilo que você sente, que você fala. E sei que você hoje milita numa área, como você falou, que é complicada, que é a área de finanças, que é uma das áreas mais... Segurança também da UFO. A segurança no sindicato. E eu também sou dirigente lá do meu apesar de sou coordenador dos aposentados, mas nós vamos nos encontrar mais vezes. Deus quiser. Se Deus quiser, se o congresso for em Belo Horizonte, nós vamos ter o prazer de nos encontrar lá. E eu irei brevemente a Uberlândia, lá, ter contato com você e com os deputados lá. E que Deus acompanhe, que a luta continue, vamos ver se as coisas melhoram. Conhecer a dona Laura, que é uma das aposentadas nossas lá, que faz um excelentíssimo trabalho. 600 e tantos aposentados, tudo catalogado, com telefone, endereço e tudo a gente faz contato. E é isso mesmo, quero para um trabalho bonito entre nós. Muito obrigado. Companheiro João Paulo, olho no olho. Companheiro João Paulo é da Unicamp São Paulo. Eu vou deixar você dar seu currículo, viu, companheiro? E aí eu faço a pergunta a você. Estou à sua disposição para você dar uma entrevista para o olho no olho, dando seu currículo, de onde você,
sua militância, vamos parar, depois eu faço a você as perguntas. Tá certo. É um prazer estar dando... Mais alto, tá? É um prazer estar dando uma entrevista hoje para vocês. Eu sou João Paulo Ribeiro, minha origem de militância foi no movimento negro. Comecei com o movimento negro unificado, hoje eu pertenço à União de Negro pela Igualdade. Nós tínhamos um grupo bastante organizado na Unicamp, onde a partir desse movimento, tanto dentro da universidade, e nós fomos para o enfrentamento junto com a Pelegada, junto com esses hoje chamados tendências, e nos organizamos enquanto militante sindical a partir de 1989. Foi uma grande experiência minha. E hoje eu estou na direção nacional da FASUBRA, que é um grande orgulho para mim estar presente aqui, inclusive representando todos vocês. Companheiro João Paulo, você tem quantos anos de militância assim, contando seu tempo de universidade, de sindicato total? Eu acho, companheiro Darcy, eu acho que a gente nasce militante, né? Primeiro, nascer é uma frase bastante interessante, porque a gente nasce na periferia, sofrendo a sobreviver, basicamente. De militância organizada, eu comecei, como eu disse antes, eu comecei no movimento negro, embora tenha um corpinho redondo hoje, mas eu era capoeirista e nós já organizávamos o movimento negro. A partir de 1988, com o movimento lá no Unicamp, de lá para cá eu virei sindicalista, então tenho em torno de 15 anos de militância mais efetiva, mais aguerrida. Eu fui durante 2 gestões diretor de imprensa no sindicato da Unicamp e hoje estou na minha 2ª gestão de direção da FASUBRA. Então, você pegou a turma da velha guarda, você é da turma assim, entre a velha guarda, o meio e a nova pessoal. E qual a comparação quando você encontrou assim, entre a velha guarda, quando você começou, com essa turma nova que hoje está chegando no sindicato? Você achou que tinha mais espaço com a turma antiga, era mais politizada, era gente mais assim, centralizado, tinha aqueles que nas suas bases dominavam, o pessoal era doutrinado assim com eles, então hoje existe mais assim aquela tendência de formação do cara tem que participar de uma corrente, esse negócio tudo. Qual era a diferença entre... Eu acho que hoje nós vamos muito no voluntarismo hoje em dia. Antigamente nós éramos muito mais centrados, você elaborava mais, estudava mais, nós tínhamos sala de elaboração marxista, leninista, entendeu? Trotskista, então nós sabíamos o que está acontecendo. Se bem que a época era diferente, nós estávamos com um enfrentamento mais direto com a ditadura militar, quando começou a liberar os grêmios livres, que eu tive uma passagem muito rápida pelo movimento estudantil, mas começamos a organizar os grêmios livres e aí se estudava. A gente parava com livros de Lenin e ficava estudando, fazia análise, debate, e era iniciativa assim, muito solta, muito organizada. Com a diferença hoje com o movimento, eu acho que a gente não consegue fazer uma transposição do que foi o passado, os pensadores do passado e do que é o presente, do que é o avanço do capitalismo, das táticas do neoliberalismo hoje, do que as novas tecnologias podem ajudar e o que pode destruir o mercado. Então eu acho que a gente não tem tempo para estudo e para formação. Essa eu acho que é a grande diferença. Hoje em dia a gente vai no voluntarismo e no tarefismo muitas vezes. Então tem um problema, vai lá e detecta. A gente não sabe pensar e elaborar antes de aparecer o problema, a gente já detectar como nós fazíamos no passado. Eu acho que nós temos que voltar a esse tempo, começar a elaborar e começar a surgir e fazer transposição direta. Pegar os pensadores do passado e botar ele atual. É fazer uma releitura, por exemplo, do que foi escrito no passado, adaptando para os dias de hoje. Então, a grande diferença entre o passado e hoje, como você disse, eu acho que é a dedicação mais ao estudo e mais aprofundar um pouco mais de embasamento, um pouco mais de formação estruturada com capacitação de elaboração. Hoje eu acho que a gente deixa o que a desejar. A gente fala o tempo todo de formação, fala, mas não coloca em prática. Eu acho que iniciativa como essa, por exemplo, de você entrevistar direção da FASUBRA, militância independente, eu acho que isso faz parte da formação. E eu acho que a formação, para mim, é tudo. E o que elabora, que faz a gente se capacitar para tirar estratégia de futuro, de armar, se contrapor ao capital. Acho que é isso. Qual é a avaliação que você faz assim? O respeito antigamente, na base você trabalhava, o respeito que um professor antes tinha sobre o funcionário, você trabalha vendo um departamento, um professor, um
funcionário lá mais graduado, o respeito dele antes, que hoje, me parece que hoje um professor, um funcionário mais graduado, ele tem mais respeito, ele sabe mais dirigir a pessoa assim, com mais respeito do que antes, né? Antes era mais rígido, era mais discriminatório, não considerava muito. E na sua posição que você, daquele tempo, hoje você é um dirigente sindical hoje respeitado, conhecido no Brasil inteiro e tudo tem uma postura, como você se coloca assim, o que você acha da diferença de posição? Por exemplo, assim, nós temos que começar a analisar, por exemplo, a universidade começa, por que todo mundo fala academia? Academia é justamente pela época ditadura, de militar, vem da palavra militar, de academia. E esse pessoal que é oriundo da academia é justamente os professores. Os professores tratavam a gente com grande elaboração, com grande doutrina. Eles mandavam na gente. Então, assim, mandavam, você obedecia, e se não fizesse direito, pode ser mandado embora. Hoje, com o crescimento intelectual, inclusive de aprendizagem, o técnico administrativo hoje contrapor, inclusive consegue impor sobre o professor, não deixando de ser bobo como antigamente, nós começamos a sobrepor o professor. Hoje nós conseguimos ter um respeito ao técnico, porque ele viu que o técnico também não é uma peça que não pode ser, que pode só apenas ser mandado. O técnico se impôs, se capacitou e hoje consegue muitas vezes fazer a tarefa do professor. Eu acho que isso também é um caso de precarização. Começa a precarizar o ensino, o próprio professor. O próximo professor vai para um lado. Cabe hoje, por exemplo, o técnico tem condição de se capacitar, ele acaba assumindo o papel do professor. O professor fica mais alto e se dedicação apenas à pesquisa. Técnicos vão para frente, inclusive, em alguns casos, dando aula. Eu acho que essa é a grande diferença. Antigamente, nós não poderíamos fazer isso. Não tinha tarefa bem definida. Hoje, eu acho que está mais definido, o técnico sabe o seu papel e o professor está tendo respeito, que ele, lá igual que ele tem agora. Eu não sou só agitador, eu não sou só elaborador. O técnico também tem o seu respeito. Mas eu acho que nós conseguimos, sabe o quê? Através disso, foi através da luta, da conquista e do respeito. Acho que a FASUBRA teve um papel definitivo. A partir do momento que nós fizemos a elaboração da Universidade Cidadã para os trabalhadores, nós colocamos lá, queremos ser respeitados, nós temos nosso espaço e eu acho que através da luta, hoje nós conseguimos adquirir esse respeito muito mais do que era no passado. Agora vamos ao movimento político, que é o base da entrevista. Eu queria conhecer primeiro a pessoa com quem aqui, que é um diretor da FASUBRA, inclusive muito bem quisto, bem visto entre o grupo aí. E eu estou tendo o prazer imenso de entrevistá-lo. Companheiro, o que você, assim, vamos supor, a luta que nós tivemos, elegeu Lula, aí naquela festa, no colchão, todo tranquilo, de pluma, travesseiro, e sonhamos, quando no outro dia você acordou, você estava pendurado pelos dedos, num abismo, caindo de cabeça, que é o que o homem fez com a gente aí. Qual a sua avaliação que você tem dessa traição, praticamente dessa imundícia, essa sujeira, pode dizer assim, que um companheiro que nós acreditávamos piamente que nós não somos contra a reforma da Previdência, mas não voto que ela é colocada. O que você pensa disso? Companheiro, eu acho que nós fizemos o seguinte: primeiro nós temos que ser caracterizados como vitória. Com uma vitória, colocar o companheiro oriundo das massas operárias no poder. E eu acho que o governo tem que ter conquistado. E a conquista é através da luta, da mobilização. E é isso que está todo mundo decepcionado. Mas eu entendo a tática do governo. O governo está no auge com 86% de apoio popular. Ele aproveitou e colocou o que foi assinado durante a campanha. Ele assinou que ia fazer a reforma da Previdência nesses moldes. Ele falou que ia fazer a reforma da tributária nos moldes que o FMI colocou. E ele está aplicando isso. E ele está fazendo logo no começo da gestão, e aí alguns companheiros inclusive falam de traição. Não foi traição porque ele assinou e falou durante a campanha. Então, assim, eu acho que a motivação, nós estávamos sofrendo tanto
tantos anos de sofrimento, de ditadura, de canalice que passou pelo Collor, que foi um ladrão, de Fernando Henrique, que acabou com o emprego, acabou com o serviço público, e o Lula está fechando esse ciclo, entendeu? Que é uma doutrina do neoliberalismo. Infelizmente, um governo oriundo da classe operária fazer isso conosco realmente deixa-nos tristes. Eu acho que dá tempo para a gente reverter. Eu acho que um movimento como esse que nós estamos fazendo, de reforma de Estado, uma reforma, como você disse, que nós queremos uma reforma, e é conceito de seguridade social que tem que ser instalado, e inclusive a Fazuba fez uma grande posição, a partir do momento que colocou 22 itens sobre o conceito de seguridade social e elaborou uma emenda substitutiva global, eu acho que isso prova que o movimento social organizado, como é o sindicato e como é a federação nossa, eu acho que é um espaço onde a gente pode começar a gostar e tentar mostrar para esse governo que ele está errado. A opção que ele está fazendo entre a burguesia não é a melhor correta. E nós vamos tentar resgatar ele para trazer ele de volta para o nosso seio. Eu acho que é uma tática. Agora, essa ressaca da decepção, eu acho que tem que ser compensada por outras estratégias que nós vamos ter que fazer. O movimento pode tirar a estratégia, porque, companheiro, eu tenho assim, embora ele seja de Minas, o vice dele, do Lula, é pior do que o Lula. Então, é um empresário. Eu acho que foi uma tática errada botar um empresário como vice, desde a campanha estava lá. Eu acho que nós temos que fazer todo o esforço para tentar resgatar e começar a colocar esse cara na linha de novo. Porque eu acho que esse é o único movimento. Se ele cair agora, vai para a mão da direita. E nós acho que se estamos ferrados agora, nós vamos se ferrar muito mais. Então acho que muita calma nessa hora, vamos construir e precisar bater o seguinte, fez errado, tirou a direita, pau, pauleira, nós vamos continuar defendendo nosso direito. E o governo Lula vai ter que entrar no eixo, queira bem ou bem mal. A não ser que ele faça opção política como ele está fazendo hoje. Se ele está querendo ficar do lado da burguesia, então vamos falar, você fez uma escolha errada, companheiro, que o voto que nós vamos dar para você, nós podemos trazer hoje de volta para nós e nós vamos colocar um cara que seja realmente oriundo da classe operária e fazer a transformação social e estruturação de Estado que nós queremos. O que você pensa o seguinte, seja o reduto de São Paulo como o reduto principal do Lula, né? Em geral lá, Campinas, tudo. Você é de Campinas, você vai voltar para sua base, vai militar, militando aqui, militando lá no Conselho. E você acha que vai haver uma ferida aberta, sangrando, uma revolta